Relacionamento com o professor. Coordenação e professor é um relacionamento que precisa acontecer e fluir. Acontece que muitas vezes existem problemas, divergências que dificultam e muito o trabalho na coordenação. Tanto o trabalho da coordenação como também do professor. E pior, quem é que tem os prejuízos? São os alunos. Aliás, eles são os maiores prejudicados quando os problemas entre esses dois pilares não são resolvidos no dia a dia. Você tem problema aí com o seu professor? Então ficou no vídeo certo. Aliás, seja muito bem-vindo e bem-vinda, não só você que está assistindo no ao vivo, como também você que está assistindo no gravado. Esse é o bate-papo de coordenação que acontece todas as terças-feiras, onde eu compartilho estratégias diárias e dicas que você pode resolver com segurança problemas no dia a dia. Dicas e estratégias essas que são do método Liderar com Sutileza. E o tema de hoje é problema no relacionamento com o professor. Como resolver com segurança? E olha só, eu coloquei hoje mais cedo uma caixinha aqui nos stories e vocês colocaram algumas questões, problemas para a gente resolver aqui e agora, já. De forma prática, você vai sair daqui com a estratégia e amanhã já vai saber como conduzir aí no seu dia. Agora, se você não deixou na caixinha, não tem problema não. Aqui embaixo nos comentários eu vou deixar ativado, você pode colocar qual é a sua questão com o seu professor e eu vou trazer algumas estratégias para te ajudar. Combinado? Tá tudo bem com o meu som? Tudo ok com a minha imagem? Por favor, me sinalize se estiver faltando algo aqui. Bem-vinda, Mari, Mari Liderouro. Que bom que você está aqui. Boa noite, Kênia, Vini. Que bom falar com vocês. Quem é Liderouro? Para quem não conhece, Liderouro são alunas do método Liderar com Sutileza. Nós chamamos de Liderouro porque é um processo de lapidação na arte da liderança. Então, vamos lá. Vou colocar algumas perguntas, como eu disse, da caixinha e daqui a pouco eu vou ler nos comentários de vocês também. De que forma ajudar o professor a fazer um bom planejamento? De que forma que eu ajudo o professor a fazer um bom planejamento? Bacana! O planejamento de aula é essencial. E antes de eu falar como ajudar o professor, vamos falar de um problema que ocorre muitas vezes, talvez você se identifique. A falta de entregar o planejamento, a falta de planejar até mesmo, antecede todas essas questões. Então, como eu ajudo o professor a planejar a aula da melhor forma? Primeiro, eu entendendo qual é o meu papel no planejamento das aulas do professor. Qual que é o seu papel, coordenador, em relação a isso? O seu papel não é, de forma alguma, realizar o planejamento. O seu papel não é, de forma alguma, planejar a estratégia que vai ser utilizada durante a aula. O seu papel no planejamento das aulas é exatamente acompanhar e analisar se o que está sendo planejado na prática do professor está coerente com o esperado, tanto para o segmento, para a faixa etária, para a disciplina e principalmente com a proposta pedagógica da escola, com a metodologia que está sendo utilizada. E aí, esse é o seu papel. Eu preciso verificar se essa aula que o meu professor planejou está coerente com tudo isso. A didática, a estratégia que vai ser aplicada, a metodologia condiz com o que a escola deseja, faz parte da proposta pedagógica, vem de encontro ao que é esperado para a faixa etária, para a disciplina, para o contexto. Esse planejamento contempla também os alunos com dificuldades de aprendizagem e necessidades. Eu não estou falando só de quem tem laudo, não. Das diferentes formas de aprender. O professor, você tentou a isso na hora de planejar? É essa a sua forma. Aliás, é esse o seu papel em realizar e acompanhar o planejamento do professor. E desta forma você vai estar contribuindo para que o planejamento seja o melhor possível na prática do meu professor. Deu para entender? Espero ter ajudado nessa questão. Então, é importante sim falar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem a ideia que planejar a aula, muitas vezes, é dar algo para o professor aplicar, sugerir também algumas estratégias. Claro que você pode sim sugerir, mas lembre-se, não é mandatório as sugestões. É indicado que você faça, mas cuidado, cuidado, para que você também não acostume o professor sempre com as sugestões. E eu falo isso com propriedade. Muitas vezes eu criava o hábito, porque eu já fui professora, né, antes de ser coordenadora. E aí a gente tem algumas práticas e queremos muitas vezes que aquela prática que eu tinha em sala de aula seja realizada agora pelo meu professor. Mas não é esse o caminho. Cuidado para não exagerar também nessas sugestões e acabar aí dando tudo, tá? Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que é essa a palavra, equilíbrio.
Próxima pergunta. Então, o tema de hoje é relacionamento com o professor, problemas de modo geral que você tenha com os docentes. Traz que te ajuda a resolver. Vou ler daqui a pouquinho os comentários de vocês. Vou honrar, primeiramente, quem colocou na caixinha dos stories. É por isso que eu estou colocando aqui na tela. Mas nada impede que você coloque agora aqui nos comentários, tanto do ao vivo como do gravado, se você estiver vendo, e eu posso responder, ou a Carol também. A Carol aqui responde muitos aqui, por isso que eu disse a Carol responde no gravado, tá, gente? Vamos lá. A escola que atuo, ela não tem cultura de acompanhar a sala, deve ser as aulas. Como é que eu faço para mudar isso? Vocês acompanham a aula, gente? Como é que é a cultura para vocês disso hoje? Antes de eu dar uma estratégia aqui, me conta aqui. Você tem acompanhado, ou melhor, você conseguiu acompanhar as aulas no primeiro semestre? Algumas aulas? Nenhuma aula? Como é que foi esse processo de acompanhamento das aulas? Coloquem aqui. Vocês assistiram? Silvia, Alexandra? E aí? Como é que a escola que eu não tenho a cultura de acompanhar as aulas, mas eu sei que é necessário, enquanto coordenadora, faz parte do meu papel acompanhar o processo da sala de aula, até mesmo para promover avanços e melhorias para o meu aluno, eu preciso de verdade enxergar o chão da sala de aula. Mas eu não tenho essa cultura aqui, como é que eu faço para ter isso? Bom, quem é líder ouro que está aqui assistindo? Ah, Matias, ah lá, tem Matias é líder ouro, foi raro, né? Tem muitas dificuldades, mas líderes ouro, vocês têm um módulo completo, um passo a passo, então, de como implantar essa cultura de assistir a aula, como mudar. Desde como conscientizar o meu professor, a estabelecer um relacionamento que ele entenda que esse processo é de verdade, com foco em melhoria, não foco em julgamento, nem crítica e muito menos apontamento. Mas se você não tem a cultura na sua escola e ainda não tem como ser uma líder ouro, porque não estamos com as inscrições abertas, como é que você pode, então, para o próximo semestre, ou até mesmo agora já estamos encerrando, a maioria está de férias, eu acho que para o próximo semestre é o mais indicado. Como, então, no próximo semestre, eu começo a cultura de acompanhar as aulas do meu professor para melhoria na prática diária, tanto do professor como também avanço dos meus alunos, mas eu quero fazer isso com segurança. Eu preciso conscientizar o meu professor que o meu processo de acompanhar as aulas é para realmente oferecer melhorias, sugestões e aprimoramento, porque todos nós temos ponto cego, gente. Quem não tem um ponto cego? Então, a prática de observação da aula nada mais é no intuito de contribuir ativamente em aprimorar o trabalho do professor. Mas para isso eu preciso sim construir uma parceria, indicar inclusive o que é que eu vou observar quando eu estiver na sala, para que ele se sinta seguro neste processo que eu também, enquanto coordenadora, faço com segurança. Se eu não tiver um indicador observável que eu vou fazer de fato na sala, acaba que em cada turma que eu entro, eu acabo julgando e criticando, mesmo que de forma involuntária. Eu entro na sala da Cláudia e eu olho a forma dela falar. Eu entro na professora Maria e eu observo a didática. Não, tem que ter coerência. Para ter segurança, eu preciso ter coerência no que vai ser observado e acompanhado de fato nas aulas. E esse acompanhamento e observação eu também comunico ao meu professor, para que ele se sinta mais à vontade. E aí, aos poucos, eu vou construindo uma cultura onde o acompanhamento na sala de aula se faz presente, ele é com foco em melhorias e eu faço enquanto coordenadora com muita segurança. E eu supero os desafios. Vai ser desconfortável? Vai sim. Vai ser desconfortável para você, vai ser desconfortável para o seu professor, mas é possível sim que com a prática você construa esse elo e encontre um pouco mais de equilíbrio nessa situação. E depois até a professora vai falar assim: olha, você não quer vir assistir minha aula? Eu preparei uma dinâmica tão bacana. Vem ver essa aula aqui, o que você achou? Porque você construiu então uma parceria e um momento de confiança nessa troca do acompanhamento. Agora, muito importante. Aliás, é essencial. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, tá? Se vai acompanhar a aula, é preciso dar um feedback para o professor do que foi observado. Não adianta nada eu ir na sala de aula, acompanhar, observar e não fizer nenhuma indicação. Nem é somente, não é só apontar, mas também reconhecer. O professor fica inseguro, fala: poxa vida, foi tão ruim assim a minha aula que a Marcela não tem nada para me falar? É isso? Ou então eu acabo tendo só a ideia de que acompanhar a aula é só daquele professor que está com problema. Não é bem isso, tá? É importante que o acompanhamento seja feito tanto para o professor
que tem dificuldade, como para o que não tem. Todos precisam ser acompanhados por você. Assim como também precisam receber um feedback desse acompanhamento do que foi observado. Tá bom? Eu vou ler um comentário e depois, na sequência, já coloco mais uma pergunta aqui da caixinha também. Deixa eu ver agora vocês aqui, ó. Iniciei observando os alunos, dificuldade e comportamento. Errado! Legal, eu iniciei observando os alunos. Não tem erro nenhum. Então, qual foi o primeiro indicador que foi observado na sua prática? O comportamento e a dificuldade dos alunos. Mas que isso também fique claro para o professor. E que essa observação inclua o que está sendo feito pela prática do meu professor. Eu vou observar, sim, as dificuldades dos meus alunos, o comportamento deles, bem como também o que meu professor tem feito para que essa prática do meu aluno, desenvolvimento, as dificuldades sejam sanadas. Então, eu observo as duas partes, o meu aluno e o meu professor. E aí eu tenho um olhar amplo sobre a situação, até mesmo para propor estratégias, conversar com a família, conversar com o professor, verificar por que aquele aluno não está avançando, ou por que realmente está, qual é o progresso. Entende? Então eu olho os dois lados, sempre. Legal, Débora? Consegui responder? A pergunta da Luciene é a seguinte: o coordenador, ele é responsável pelo PPP e regimento das escolas? O coordenador é responsável pelo projeto político pedagógico da escola e pelo regimento? Ele é corresponsável junto com a direção. Qual é a responsabilidade da coordenação neste documento? Mais do que colaborar com a edição, né, com redigir o documento, mais do que colaborar para redigir o PPP, a sua responsabilidade, coordenadora, é fazer com que esse projeto político-pedagógico aconteça na realidade. É diminuir a distância entre o real e o ideal. Porque muitas vezes esses projetos, esse projeto específico, né, o projeto político-pedagógico, ele fica na gaveta, bem distante da realidade na sala de aula, é ou não é? E é esse o seu papel principal, além de contribuir para a elaboração, garantir a execução do projeto político-pedagógico, diminuindo a distância, acompanhando, por exemplo, como eu falei até agora, no planejamento das aulas, no acompanhamento na sala de aula. Então, você acompanha e viabiliza para que ele se concretize no dia a dia, no chão da escola. Esse é o principal papel da coordenação neste documento fundamental, que é a alma da escola. Mas sim, também deve contribuir na elaboração desses documentos, tanto do regimento como do projeto político-pedagógico. Mas olha só o que eu falei, hein? Contribuir não é realizar sozinha. Contribuir não é realizar sozinha. É a alma da escola, é um documento essencial e fundamental. Portanto, deve ser elaborado também com a direção, mas principalmente por você, garantindo a execução. A elaboração é em conjunto com a direção, certo? E inclusive também com a participação em algumas escolas do professor, mas essencial da direção e do coordenador. Daqui a pouco eu leio a próxima pergunta de vocês aqui nos comentários, mas antes vou abrir uma caixinha. Vamos lá. Vou pegar uma caixinha aqui. Vamos ver essa aqui, ó. O que fazer com o professor que não entrega o planejamento? Tem isso, gente? Acontece com vocês isso aí? Quem aqui tem professores que não estão entregando ou não entregaram no primeiro semestre o planejamento como deveria? Quem tem essa questão aí? Vale a pena verificar algumas questões que podem estar contribuindo ou dificultando que o professor entregue na data. E aí você vai conseguir pontuar o professor em relação a essa questão com muita segurança, tendo propriedade dos obstáculos que pode ter causado. O primeiro deles é: o planejamento, ele foi orientado como deve ser realizado? Parece óbvio, mas não é. Muitas vezes os professores eles têm dificuldade em trazer para o papel, já estão anos e querem repetir a mesma aula e não planejam como deveriam. E aí eles não entregam e falam que foi por falta de tempo, e quando bem da verdade foi por dificuldade. Então avalia, se não foi entregue, porque é uma questão de dificuldade, uma falta de orientação ou uma outra questão, falta realmente de tempo. Tem escolas, para a gente da educação infantil, que o professor ele não tem tempo para planejar uma aula, e a gente já chamou aqui semanário, não sei como é que chama na sua escola. E aí quando a gente conversa com a lideroura, ela fala realmente, Marcélia, mas o que eles falam? Que não tem tempo. Mas tem tempo? Não tem tempo, não tem aula vaga
Então, eu preciso viabilizar um momento dentro do que for possível na minha escola para que o professor tenha realmente um tempo para fazer o planejamento. Marcélia, o professor aqui tem tempo, tem aula vaga, ele já foi orientado como deve fazer o planejamento, mesmo assim ele não entrega na data combinada. Agora eu tenho mais propriedade e segurança para pontuar o meu professor pela dificuldade em cumprir com o prazo e a falta de responsabilidade, porque é uma falta de responsabilidade. Professor, qual que é a importância do planejamento? Qual que é? Pergunte. Talvez ele não tenha o mesmo nível de importância que você tem a respeito desse documento. Uma das maiores importâncias desse documento, professor, é que se você precisar se ausentar, outra professora poderá dar continuidade ao seu conteúdo sem prejudicar os alunos e até mesmo sem atrasar a sua parte no trabalho. Essa é a principal importância de ter um planejamento com antecedência. Além disso, eu percebi que você tem o tempo para organizar o planejamento, como a gente já conversou, e você vai falar quais foram os momentos determinados dentro da instituição para este momento de planejamento das aulas. Então, professor, qual foi o motivo pelo qual, no primeiro semestre, não houve da sua parte pontualidade na entrega do planejamento? Eu quero de verdade entender qual foi a dificuldade para que juntos possamos alinhar e que agora você consiga entregar na data. E se eu puder viabilizar e contribuir de alguma forma, porque é o seguinte, é preciso que seja entregue na data no próximo semestre. Olha, eu estou aqui, vocês perceberam como é que foi essa conversa? Olha, anotou, pegou essa dica? Eu conduzi com muita segurança, com base que eu já tenha, que eu tenha clareza do que já foi viabilizado para que aconteça. E aí eu consigo alinhar para o próximo tempo o professor entregar o planejamento como deveria. E eu ainda gero comprometimento no quesito que, qual a importância deste documento? Certo? Agora eu vou colocar um comentário de vocês aqui do chat e depois volto para a caixinha. Deixa eu ver se tem mais algum. Não? Podem colocar aqui nos comentários. Como vocês não colocaram nenhum, eu vou ler mais uma pergunta então. Vamos lá. Professores do contra. Professores do contra, aqui nós chamamos de bonde da reclamação, time do contra, aquele time do contra que quando você começa, vai dar certo. Mal começa a falar, as pessoas já têm argumentos, e mais do que argumentos, reclamações às vezes sem fundamentos, porque argumentar tá válido, que cada um defenda o seu ponto de vista, que cada um argumente a favor do seu trabalho, que cada um argumente da melhor forma para o trabalho de modo geral na instituição, mas argumentar com base é favorável para o progresso do meu professor e progresso do meu trabalho na coordenação. A questão é que quando essa argumentação ela vem sem fundamento, é uma argumentação que só quer ferir a coordenação, que só quer atingir, só quer contrariar, só quer deixar em mal uma situação constrangedora. Não tem a intenção de ser favorável e muito menos de ajudar, só de prejudicar. Aí sim, eu tenho um problema quando as objeções elas acontecem, quando o time do contra ele se fortalece. Tá claro qual a diferença? Tá tudo bem se você contrariar a minha ideia, professor? Com base em quê? Por quê? Como podemos melhorar? Contrariar faz parte, que bom, porque o que nós não queremos na coordenação, gente, são professores que concordem com tudo. O que nós queremos, sim, são professores participativos, ativos, que contribuam, que argumentem, mas que argumentem com base em evidências a favorecer o trabalho, a contribuir com os resultados no dia a dia. Agora, como eu lido com segurança com o professor que gosta de dar o contra sem fundamento, sem base, sem necessidade? Questionando. Peraí. Esse fone aqui fica caindo, aquela falou que vai me explicar como coloca, porque eu não consigo. Questionando e argumentando. Professor, por que essa ideia não vai dar certo? Por quê? Não, porque a gente já fez antes. Antes quando? Quais são as evidências? Você precisa se preparar e manter o seu equilíbrio durante essa conversa com o professor do contra, argumentando fortemente para defender o seu projeto, a sua ideia, a mudança, seja lá o que for, mas argumentar não é confrontar.
Argumentar é diferente de confrontar. Eu argumento a favor, eu mostro os benefícios e os ganhos, eu tenho clareza que não vai ser fácil, eu apresento quais são os obstáculos, mas eu também demonstro os caminhos possíveis que, se houver a dificuldade durante o processo, ele possa resolver. Para que ele perceba que aqui não está em questionamento se vai acontecer ou não, mas que juntos possamos pensar em estratégias para resolver com segurança. Porque o time do contra, como eu já falei para vocês, não se vence com força, com estratégia e sabedoria, estratégias assertivas e posicionamento seguro na coordenação. Legal? Deixa eu ver o comentário de vocês. Boa noite, Ana. Vi aqui que você nos cumprimentou. Vamos lá. Professor que fica de cara feia e só sabe dizer que não vai dar certo. Quando o professor só sabe ficar de cara feia e a questão é não vai dar certo. Acaba que vem um pouquinho do que eu falei anteriormente, né? A cara feia, ela vai acontecer de alguma forma. Eu acho que a coordenação não tem que se preocupar muito com a cara feia do meu professor. Você tem que se preocupar muito mais com o resultado e também com a forma de liderar e se posicionar com segurança. A cara feia, ela sempre vai acontecer de uma forma ou de outra, mas não se intimide enquanto coordenadora, continue o seu plano. Não é que você vai ignorar simplesmente, é diferente. Você não vai dar tanto peso para uma situação, porque se você der muita importância para a cara feia do professor, você vai acabar não realizando o seu real papel na coordenação. E tem momentos que são extremamente desafiadores e desconfortável tanto para você como um professor. E se sentir intimidada porque o professor não gostou, não vai ser o melhor caminho. Você vai enfraquecer, vai deixar de realizar as suas tarefas, vai se sentir insegura, não vai promover mudanças e vai deixar de liderar a sua equipe. Dizer que não vai dar certo, ter um olhar pessimista para a realidade que acontece, para as propostas que a coordenadora faz, acontece muitas vezes. O olhar pessimista do professor vem de N fatores, mas quando isso acontecer, pergunte: por que não vai dar certo? Como você sugere? O que a gente pode adaptar juntos para que dê certo de agora em diante? Vamos tentar por um período? Que tal 15 dias de teste? E depois nós analisamos se vamos continuar ou não com essa ação. Essas perguntas valem ouro, hein? Espero que você tenha anotado aí. Minha dificuldade é o professor que já foi coordenador. Comum acontecer isso, não é? Nós temos muitas líderes ouro, aí também os diamantes, que têm na equipe professores com muita experiência, que já foram até coordenadores e diretores em situações como essa. E aí, como é que eu tenho segurança quando muitas vezes esse próprio professor que está agora como professor tem mais experiência do que eu como coordenadora? Bate aquele medo, bate aquela insegurança, sim, e é natural. O que não dá para continuar é que você deixe que esse medo, essa insegurança, tome conta da sua prática e você se sinta intimidada e até amedrontada por este profissional. Ele pode ter uma bagagem maior que a sua, ele pode ter mais conhecimento que você neste momento, mas quem está na liderança agora é você. Se aproprie do seu papel, se posicione com segurança no dia a dia e vá conquistando o território. E com este professor que tem mais experiência, você pode até aprender mais sobre, construindo parcerias, trazendo esse professor para uma parceria constante na sua prática, contribuindo e pedindo até mesmo que ele divida suas experiências. Fale de como podemos realizar projetos, já que ele tem conhecimento e pode contribuir. Eu não posso ignorar que esse professor tem a sua bagagem, sua contribuição. E eu preciso também valorizar esses conhecimentos e essa experiência. Valorizar e respeitar, envolver e colocar como participante ativo no processo do dia a dia, na minha prática, na coordenação. Mas eu não posso jamais, em hipótese alguma, me limitar, me intimidar, amedrontar e já ter insegurança e deixar de lidar com esse professor. Eu posso não saber o tanto que este professor hoje sabe, mas eu tenho que ter a disponibilidade de aprender e me desenvolver tanto quanto este profissional. E o que você não souber, busque conhecimento, aprenda e se aprimora. E aí você vai ter segurança para falar ainda mais com este profissional.
E tá tudo bem se em algum momento você não souber orientá-lo. Quando questionada por esse profissional com mais experiência, tá tudo bem. Diga, eu vou buscar, eu volto aqui para te falar. E busque conhecimento, se aproprie de vida, vá atrás de quem sabe. E aqui a gente tem muito conteúdo para te ajudar e no canal do YouTube também. E aí você volta para esse professor com a resposta preparada, como deve ser. E aí você tem segurança. E com isso, a sua bagagem de conhecimento também vai aumentando no dia a dia. Legal? Se vocês estão gostando, gente, curte para eu saber se fez sentido para você. Curte aqui, vai colocando o coraçãozinho. Bom, opa, eu sei que deu sentido. E aí tem uma questão bacana que às vezes eu faço com vocês aqui nas lives, que é a seguinte. Virou uma chavinha, poxa, isso foi para mim, eu precisava disso, esse conteúdo me trouxe uma clareza. Coloca o emoji de chave aqui nos comentários, porque aí eu me aprofundo um pouco mais, dou exemplos para que você consiga colocar em prática aí. Colocou a chavinha, eu me aprofundo nesse ponto, senão eu passo para a próxima pergunta, tá? Eu vou ler a pergunta da Keila aqui dos comentários, ela diz o seguinte: como lidar com professores? Peraí, deixa eu voltar aqui. Como lidar com professores que estão desanimados por causa dos problemas pessoais? Questões socioemocionais, mais do que nunca, refletem na prática do meu professor, consequentemente no rendimento dos meus alunos, influenciam o ambiente e dificultam o trabalho da coordenação, gerando até uma insegurança. Quando o professor ele passa por problemas pessoais, e eu sei que ele está passando por essas questões, e vai refletir na sala de aula. É importante que você ouça, acolha este profissional, mas que na medida certa você também não limite, porque ele está passando por problemas, então eu vou limitar. Então, professor, está com problema na família? Ah, então tudo bem se você não me entregar o planejamento. Tá tudo bem, se você quer que eu corrija as provas para você, então, cuidado. Porque quando a gente se compadece e que temos compaixão pelo problema do outro, acabamos pegando para nós o que não é nosso. Não é nosso. Então, é ter um olhar, conversar com este professor e perguntar: olha, diante do que você está passando, eu percebo que está impactando no seu rendimento na sala de aula, está até prejudicando de alguma forma. Como podemos juntas encontrar um equilíbrio para que você continue trabalhando, dando o seu melhor na medida do possível, mas levando em consideração o que você está passando? E quando você tiver essa conversa, é muito provável que a professora vai falar para você: olha, Marcélia, se você puder flexibilizar esse prazo, Marcélia, se você puder colocar uma outra pessoa nesse projeto. Então, juntos, vocês vão encontrando um equilíbrio necessário para a prática diária, levando em consideração os problemas que meu professor passa, lidando com muita segurança nessa questão, sem deixar que impacte diretamente prejudicando o meu aluno. E mais, sem pegar para você tarefas que não são suas. E cuidado, muito cuidado, para não tratar com muita diferença este professor, favorecendo, e aí o grupo pensa: poxa, mas aquela favorece demais a Maria. Olha como ela... Não, a Maria pode tudo. Então, cuidado para não se indispor com outros professores. É preciso manter um equilíbrio. Agora me fala, Keila, ajudei? Deu clareza para você aí o que eu trouxe aqui? Coloque aí nos comentários que eu já leio. Luciene, já vou olhar seu comentário, mas antes eu vou pegar uma caixinha dos stories aqui para honrar quem colocou e daqui a pouquinho eu volto aqui. Débora, virou chavinha, né? Acolher a dor do meu professor não é realizar por ele tarefas que são suas enquanto docente. É sim encontrar um equilíbrio, flexibilizar no que for possível, sem favorecer a prática e prejudicar os demais professores. Cuidado! Cuidado, porque na ânsia de ajudar, muitas vezes acabamos metendo pés pelas mãos. E para agir com segurança nessa situação, é preciso encontrar um equilíbrio, como eu disse até aqui. Tá bom? Professor sem experiência está totalmente perdida. Ah, e aí, gente? Quando você começou, você também estava perdida? Sim ou não? Às vezes a gente esquece quando nós começamos. É natural nos sentirmos perdidas quando estamos no começo de um processo. Perdidas, inseguras, cometer erro, com medo, ter problemas.
Eu preciso ter essa empatia e ter um olhar para este professor de não julgar nem criticar, mas de orientar e de aprimorar, de acompanhar para que ele tenha segurança, de talvez colocar ele com outro professor mais experiente em alguns momentos oportunos para que ele aprenda através de uma observação prática no meu dia a dia. Acompanhar, formar, sempre, mas julgar, não. Porque a insegurança já está gritante nesse profissional que está começando. E ele precisa de você, e você precisa dele. É muito falso da nossa parte ignorarmos que precisamos do professor. Nós precisamos e muito. E para que ele dê o resultado favorável, que logo ele passe essa parte de experiência, quanto mais eu puder acompanhar, e acompanhar não é realizar, lembre-se disso, eu tenho segurança na minha prática e o professor também em dar a aula e aos poucos eu vou diminuindo os problemas que estão ocorrendo com esse professor, tá bom? Próxima pergunta. Eu falei que ela é uma daqui, né, de vocês, de comentários, espera aí. Antes de eu colocar a caixinha, deixa eu tirar aqui essa. A Luciene, ela diz o seguinte: às vezes me sinto insegura a respeito exatamente do que você falou. Esse professor que tem muita experiência, bem mais que a minha. É natural, tá, Lu? É muito natural ter essa insegurança. O que não pode deixar é que essa insegurança te intimide, te limite. Estar insegura faz parte, mas não deixe que esse sentimento te controle e te domine. Você pode aprender com esse profissional e quanto mais conhecimento você tiver, mais preparada você vai estar. E quando você não souber, tá tudo bem. Vai lá, busca e no outro dia você volta com a estratégia, com a orientação. E aí, deixa eu colocar mais uma daqui. A Mari diz o seguinte: é preciso acolher esses professores e dar orientações para o seu crescimento. Exatamente. O professor que está começando agora, ele precisa de muito apoio, de muita orientação. E ele vai estar inseguro durante o processo, é natural. É possível sim, você capacita, orienta, pega um professor com mais experiência, coloca ele algumas horas que possível for para acompanhar e vai aos poucos aí sanando essas dificuldades e também segurança. Professor que já foi. Eu acho que acredito que a pergunta seja professor que já foi coordenadora. Será que é a mesma questão anterior aqui? Eu acredito que seja. Se não for, reformula a pergunta aí, tá bom? Que aí a gente consegue colocar. Aí eu tenho essa questão. É baixa essa insegurança? Tem professor? E assim, gente, o que acontece? Esses profissionais, muitas vezes, eles não estão felizes na posição de professor agora. É verdade. E às vezes eles também criam situações para intimidar a coordenadora, mostrando conhecimento e experiência, querendo mostrar que sabem mais e colocando a coordenadora à prova a todo momento. É por isso que dá mais ainda insegurança para o coordenador neste momento, porque alguns profissionais querem intimidá-lo, você. Só que quando isso acontecer, ouça, mas não internalize. Reflita e aprenda. Ouça e veja, poxa, isso que ela está falando faz sentido? Eu realmente não sei sobre isso? Quem pode me ajudar? O que eu preciso aprender e me desenvolver sobre isso? E isso, gente, não é fraqueza, não. Isso é humildade. Isso é evolução. Porque aquele que acha que sabe tudo é o que menos sabe. Então, quando esse professor que já foi coordenador questiona algo que coloca sobre a lei, sobre algo que você nunca viu, não se sinta amedrontada, mas sim desafiada. Porque quando eu me sinto desafiada, eu quero ir mais, eu quero ir além, eu me desafio, eu me coloco à prova. Quando eu amedronto, eu me encolho. E aí, então, eu não estou exercendo meu papel de líder, tá bom? Desafio de professor que foi para a coordenação. É isso, né? Falei bastante sobre isso já aqui. Ou melhor, Fabíola, ou sua pergunta é o contrária. Você era professor e se tornou coordenadora. Será que é este o questionamento, o desafio? Desafio de professor que foi para a coordenação. É o contrário, desculpa. É um grande desafio, principalmente quando estamos na mesma equipe. Aí tem o desafio de pontuar, de ser respeitada, de ter a confiança, de ter conhecimento e de liderar.
E sem contar o relacionamento que muda, porque até então eu tinha um grupo de colegas onde compartilhávamos, trocávamos figurinha na hora do café, falávamos da coordenadora, e agora vamos falar como se a coordenadora sou eu, meu Deus, e agora? Quem que é o assunto? O assunto sou eu. Não dá. E aí? Para você conquistar o seu posicionamento enquanto coordenadora, uma vez que você está na mesma equipe que já foi professora, você conquista demonstrando parceria e conhecimento. Mas mais do que conhecimento, demonstre que você se importe com as pessoas. As pessoas não se importam com o que você sabe até que você demonstre que se importe com elas. Demonstre que você se importe no sentido de contribuir e estrategicamente para resolver os problemas que ela está enfrentando na sala de aula. E aí você vai começando a conquistar a confiança, a importância e a liderança no seu papel enquanto coordenadora. Então, observe quais são as reais dificuldades que o grupo tem. Se você já foi professora, você já sabe quais são. Comece propondo e resolvendo problemas de forma prática no dia a dia, acompanhando o processo. E aí você vai conquistando a confiança do grupo. Sendo uma vez professora deste mesmo grupo, é mais fácil porque você já sabe qual é a dificuldade. Agora é propor estratégias para resolver com segurança no dia a dia e de verdade favorecer a prática do professor. Certo? Deixa eu ver mais uma pergunta. Professor especialista de artes e educação física que não querem entregar o plano de aula. Por quê que eles não querem entregar? Por qual motivo? Lembra das evidências? Eu não sei se você chegou aqui depois. A questão é, professor, me indique as evidências que justifiquem a falta de necessidade de você não entregar o planejamento. Havendo plausibilidade no que você está me indicando, podemos repensar sobre a entrega do planejamento. Uau! E agora? Será que sustenta? Aí você teve segurança. Olha a forma com que você abordou. Por qual motivo? Qual a evidência? Justifica, talvez eu repense na estratégia. E aí, gente, é claro que não vai haver nenhuma evidência que justifique a falta de um planejamento, não é? Eles falam que são professores do PEB 2 e professores do PEB 2, Fundamental 2, não planejam a aula? Professores no ensino médio não planejam as aulas? Com base em que, professora, suas aulas serão dadas? Qual é a proposta deste bimestre para suas aulas? Não justifica. E você continua argumentando. Se existe uma proposta pedagógica, um currículo a ser respeitado, qual é a atividade que vai ser desenvolvida nas suas aulas para contemplar o objetivo do bimestre e desenvolver o meu aluno? Porque eu também, professor, preciso argumentar com uma família quando aqui vier saber porque o filho não se desenvolveu. E qual será o meu argumento? Entende? Você vai rebatendo, você vai argumentando e não confrontando. E precisa sim planejar por eles fatores. Primeiro deles, é claro, como eu disse inicialmente, se o professor vier a faltar, o outro vai substituir. Se o pai vier questionar porque o filho não se desenvolveu, e aí? O que o meu filho está aprendendo, se desenvolvendo? Quais são as habilidades desenvolvidas aqui? Porque, e aí? Aí a coordenadora vai falar, não é porque assim, o pai, que acontece o seguinte, né? O professor do PEB 2 não planeja. O pai vai dizer assim, PEB 2 é o quê? O que é isso, PEB 2? O que importa? O que importa é o que o planejamento faz. Qual é o resultado que o planejamento traz? Segurança para a prática do professor, segurança para a sua prática na coordenação e orientar a família, orientar o professor se precisar se ausentar e acompanhar todo o processo, a verificar se tem coerência com a proposta pedagógica, com a metodologia, com o currículo, entre outros fatores que determinados aí dentro da sua escola, tá? Próxima. O que fazer com os professores que dizem que só irão ensinar para os alunos que querem aprender? Nossa, adorei essa pergunta! Então vamos lá. O que fazer com o professor que diz que só quer ensinar os alunos que querem aprender? Professor, quando você se formou e você fez um juramento e você tirou o seu diploma, você jurou ensinar somente aqueles que querem aprender? Você se formou apenas para aqueles que querem aprender?
Qual é a sua missão e propósito? Quando você entrou para o cargo, aonde está escrito qual a lei e o artigo que embasa que o professor só ensina aquele que quer aprender? Me traga, por favor, que repensamos sobre isso aqui. Gente, aonde é que está anotado que o professor está aqui para ensinar só quem quer aprender? Porque eu, professor, estou aqui para coordenar o professor que quer trabalhar e o que não quer. Agora eu quero ver com você. Você está aqui para trabalhar ou não está? Olha, até me arrepiou. De verdade. Nossa, até me emocionou, gente. De verdade. De verdade. Eu acho que nós não estamos na coordenação pelo professor que quer trabalhar. Nós estamos na coordenação por uma missão de desenvolver o educando e suas potencialidades e fazer e garantir e assegurar que eles se desenvolvam. Tem uma frase que eu repito muitas vezes para vocês, e é nas lives, nas aulas do YouTube, para quem é líder ouro, eu repito constantemente nos nossos plantões de dúvida. É uma frase do filme da Mulher Maravilha. Uma vez eu assisti no filme, naquela parte que ela luta com o vilão. Vocês assistiram esse filme? Já assistiram? E aí ela tá lá lutando com o vilão, e aí ele olha e fala para ela assim, é por eles que você está lutando? E mostra os homens se matando, guerra. E ela fala o seguinte, eu não faço pelo que eles merecem, eu faço pelo que eu acredito. E eu acredito numa educação onde de verdade coordenadores e professores precisam caminhar juntos. É essa a nossa missão aqui na Midas. E quando você fala com um professor deste que quer ensinar só quem quer aprender, você diga, professor, estamos aqui não pelo que merece ou deixa de merecer, estou aqui pelo que acredito e espero que você também esteja pelo mesmo aqui. Eu sei o quanto é difícil, é frustrante tentar ensinar um aluno desmotivado e desinteressado. Mas o nosso papel aqui não é fazer para um ou para dois ou para três, mas por todos aqueles. Se o aluno vai se desenvolver, é a parte dele, mas compete a nós honrar com nossa parte, pelaquela que fomos formados, juramos e assumimos um cargo dentro da instituição. Se posicione, tá? Não deixe que isso se fortaleça, não deixe que isso se instale na sua escola, porque se você não se posicionar quando houve uma questão como essa, acredite, vai piorar e muito. Forte isso, né? Depois dessa, uau, vamos ver qual é a próxima pergunta de vocês aqui. O que fazer com o professor que a única forma de avaliar é através da prova? Primeiro eu pergunto para você, Fabi, qual é o regimento da escola? Qual é a metodologia da instituição? Quais são os critérios de avaliação? Quais são? Qual é o trabalho que norteia? Porque é o seguinte, o professor ele usa o critério de prova, mas ele não usa só a avaliação, desde que o regimento e as normativas da instituição estejam alinhados. Então, quais são os instrumentos avaliativos que norteiam um trabalho dentro da instituição? Proposta pedagógica. Então, eu preciso, antes de mais nada, ter clareza e depois alinhar com os meus docentes. Neste bimestre, professores, quais são os critérios de avaliação que nós vamos utilizar? Trabalho em grupo? Trabalho individual? Seminário? Podcast? Mapa mental? O que vai ser? Não dá para cada professor avaliar de uma forma. Gente, se cada professor tem o seu próprio critério de avaliação e se cada um desses critérios não compõe de forma conjunta, igualitária, eu com certeza não estou alinhada à proposta pedagógica da minha instituição. E aí eu preciso exercer o meu papel com segurança, que é sim alinhar a forma com que os alunos serão avaliados, os instrumentos, bem como também o peso de cada instrumento. E você faz isso com base na proposta pedagógica, reúne a equipe de docentes e discute oportunidade de ouro na virada do semestre para fazer isso. Já alinhar isso para os próximos bimestres, ok? Vamos lá, a próxima pergunta.
Sugestões de livros para apoio dos relatórios. Poxa, vou ficar devendo. Vocês têm algum livro para sugestões de relatórios? Pessoal, quem tiver, compartilhe aqui. Eu não tenho livro para sugerir para você nesse momento, tá bom? Essa pergunta eu vou ficar devendo. Pessoal, eu acho que a nossa live de hoje foi incrível. Conseguimos abordar N problemas que vocês enfrentam com os professores. E mais do que isso, trazer uma reflexão de como resolver com segurança. Esse é o nosso programa, Bate-Papo de Coordenação, que às terças-feiras acontecem aqui, para que você consiga lidar com os desafios de forma mais leve, com sutileza, resolvendo, olhando para uma perspectiva diferente e resolvendo e realizando o seu real papel na coordenação com muita segurança. Foi um prazer estar com você aqui. Quarta-feira, às 20 horas, sempre uma aula nova no nosso canal do YouTube. Eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, o fato é que dia 29 de junho vai sair a terceira aula da série Primeiro Ano na Coordenação como Ter Segurança, mesmo não tendo experiência. Amanhã é a terceira aula para a gente fechar a série e você acompanha lá no YouTube. Obrigado por você estar aqui, deixe seu comentário, compartilha com quem precisa resolver os desafios na coordenação. Vamos nos unir e mutuamente nos ajudar nesse mundo da educação. Tchau, tchau.